Hoje nós estamos no capítulo 33 do livro de Gênesis e esse capítulo ele vai falar sobre o encontro de Jacó com seu irmão Esaú. Como a gente sabe, Jacó havia enganado Esaú, havia roubado as bênçãos da primogenitura. Esaú ficou com raiva dele e decidiu matá-lo, e ele vai fugir para a casa do seu tio Labão, irmão da sua mãe, isso na região de Padã Arã. E após passar um período em Padã Arã com o seu tio trabalhando, ele vai casar e depois Deus vai pedir para que ele retorne para a terra dos seus pais, ou para que ele volte para a região de Canaã. Jacó vai voltar, seu tio vai perseguir ele, mas Deus vai dar vitória a Jacó sobre essa perseguição e Labão não vai tocar em Jacó. E posteriormente, como a gente acompanhou ao longo dos vídeos, Jacó ele descobre que Esaú está indo até ele com um exército de 400 homens. Nesse período nós vimos também, isso foi conteúdo do último vídeo, que Jacó ele vai lutar com Deus e nessa luta, nesse conflito, ele vai ser transformado e ele vai se tornar um novo homem ou uma nova criatura. E agora a gente de fato inicia aí nesse encontro, ou nesse momento que esses dois irmãos eles vão se reconciliar. A princípio, Jacó ele tinha medo de seu irmão. Na cabeça dele, como a gente viu, ele acreditava que Esaú estava indo até ele para matá-lo, para destruí-lo, até porque mesmo Esaú estava indo com 400 homens ou com um exército. E quando a gente inicia o capítulo 33, nós iremos perceber que o versículo 1 ele vai iniciar dizendo que Jacó ele ergue os seus olhos, ele olha e ele vê o seu irmão vindo até ele. Quando a Bíblia traz essa expressão de que Jacó ele vê o seu irmão Esaú, a gente pode imaginar que Esaú estava distante de Jacó, não era uma distância pequena, até porque mesmo ele vai dividir, quando eu falo ele, eu estou falando de Jacó, ele vai dividir o seu clã em alguns grupos. E o texto bíblico vai dizer que ele vai mandar suas escravas na frente, junto com os filhos dela e com os filhos dele. Depois de mandar as escravas na frente, um pouco mais atrás, e por último vai Raquel junto com José. Só que o texto ele também vai dizer que nesse momento, quando há essa divisão dos grupos, Jacó ele decide se adiantar e ir até o seu irmão. Ou seja, só para você entender, ele vai dividir os grupos. Posteriormente, após essa divisão, ele toma a decisão de ir lá, de alguma forma, falar com Esaú. Pessoas, em relação a esse versículo inicial, eu falo o versículo 1, que vai falar que houve essa divisão, e o versículo 2, que diz que Jacó manda as servas primeiro. A gente consegue perceber que existe um favoritismo de Jacó em relação, primeiro, ao seu filho José. E nesse período aqui, José ele tinha cerca de 7 anos. Eu falo José, que é o José do Egito, que é vendido pelos seus irmãos. José tinha 7 anos, ele tinha, Jacó, uma preferência por seu filho, por isso que ele vai deixar Raquel e José por último. Depois a gente percebe que a segunda pessoa que ele mais amava era a sua esposa Lia, irmã de Raquel, e por último as concubinas ou as escravas. Mas beleza, Manuelson, quais lições a gente consegue já retirar desse texto aqui, ou desses dois primeiros versículos? Galera, as lições que a gente consegue retirar é que por mais que Jacó ele tivesse um amor maior por Raquel, depois por Lia e por último pelas escravas, a gente vê que os filhos das escravas eles não serão abandonados, ou eles não serão deixados em segundo plano por Yahvé. Por quê? A gente vê que José, que era o filho mais amado,
era o filho que Jacó mais amava, ele não vai ter uma tribo dentro de Israel. Se você olhar toda a história bíblica, José ele não tinha uma tribo, não existia a tribo de José. Mas os filhos das escravas, eles irão ter as suas tribos. E aí a gente está falando de Dan, de Naphtali, Zebulon, todos esses que foram filhos das escravas ou das concubinas, eles receberam ou eles se tornaram tribos dentro do povo de Israel. Em relação a José, nós iremos ter ali os filhos de José, eles tendo as suas tribos. Esse texto, pessoas, de que os filhos de José, eles se tornarão tribos dentro do povo de Israel, está em Gênesis, o capítulo é o 48, o versículo 6 e o versículo 7. E o versículo vai dizer que Jacó ele fala para José que os filhos de José que nasceram antes da chegada dele ao Egito, esses serão deles. Ou seja, após a chegada de Jacó no Egito, todos os filhos que José tinham seriam de Jacó. E os filhos que existiam eram justamente Manassés e Efraim. E aí Jacó fala que os filhos que nascerem depois ou após a chegada dele no Egito, esses sim serão de José. E aí por esse motivo a gente percebe que José não vai ter uma tribo, até porque mesmo ele vai permanecer no Egito, é governador, e quem recebe a tribo ou a porção de terra no lugar de José é justamente seus filhos. Mas por que, pessoas, que eu estou trazendo essa ideia aqui de que os filhos das escravas eles se tornaram tribos dentro do povo de Israel e José, que era o filho favorito, ele não se tornou uma tribo? A ideia aqui é a gente perceber que existia um erro por parte de Jacó em relação a ele favorecer ou ele ter um amor maior por alguns filhos ou por alguns membros da família e outros não. Essa é uma realidade, infelizmente, que acontece ainda hoje. Alguns pais e algumas mães têm seus filhos preferidos e isso é um erro diante de Deus. Todos os filhos eles devem ser tratados de forma igual, eles devem receber o mesmo amor dos seus pais. Eu falo isso não só em relação aos filhos, mas em relação à nossa vida social. Quando a gente olha para as pessoas, nós temos que tratá-las de forma igual. Uma coisa, galera, é eu ter um amigo, ter um colega, uma amiga e eu ter afinidade. Outra coisa é o tratamento que eu dispenso em relação às pessoas. Como assim, Manuelson? Tem pessoas que irão favorecer outras em detrimento do poder aquisitivo que essas pessoas têm, independente da posição que essas pessoas ocupam dentro da sociedade. Estou falando em relação a alguns indivíduos que são cristãos, servos de Deus, que conhecem a mensagem de Yahvé, mas mesmo assim irão fazer distinção de pessoas em relação ao dinheiro ou ao poder aquisitivo. E isso é um erro. Quando Deus ele nos chamou para sermos servo dele, quando Deus ele nos resgata do pecado, e a gente também, olhando para Cristo, a gente percebe que Cristo amava todas as pessoas da mesma forma. Ou seja, a gente tem aqui dois erros. Primeiro, em relação aos pais, que têm filhos favoritos, isso é um erro diante de Deus. E segundo, em relação à nossa posição na sociedade, quando a gente favorece alguns indivíduos ao invés de outros, em função do que essa pessoa representa na sociedade. E aí quando a gente olha aqui para a história dos filhos de Jacó, a gente percebe que aquele filho que foi o filho amado, que Jacó tinha um sentimento maior, não foi esse filho que se tornou uma tribo ou uma nação dentro de Israel. Ou seja, o nosso olhar e a nossa preferência por algumas pessoas, quando a gente olha para alguns indivíduos e fala esse é melhor do que esse merece ter isso e esse não, em alguns casos, ou na maioria das vezes,
Deus ele não vê dessa forma. É justamente aquele indivíduo desfavorecido, aquele indivíduo que as pessoas não dão valor, que Deus ele abençoa. E aí, se você é um desses indivíduos que por algum motivo já foi humilhado ou desfavorecido por alguém em relação à sua posição dentro da sociedade, saiba que é justamente para você que Deus está olhando, é justamente você que Deus vai abençoar. Pessoas, eu vou dar um corte aqui no vídeo e aí a gente continua a partir do versículo 3 de Gênesis 33 ainda.